Pra ti que sempre sonhou em fazer uma road trip pela Patagônia Argentina no inverno e não sabe por onde começar, fica nesse vídeo que eu vou te passar várias dicas para que esse teu sonho saia do papel e tu bota o pé na estrada. Então galera, eu sou o Gili do Queira Mais Aventura e nós decidimos fazer um guia escrito e em vídeo para você que tem o sonho de fazer uma road trip pela Patagônia no período do inverno e não sabe por onde começar. Então a gente organizou um roteiro bem interessante com os principais pontos que tu vai precisar saber, tudo que tu precisa organizar pré-viagem e durante a viagem, para que a tua viagem seja excelente, que tu possa curtir ao máximo e gerar muitas histórias através desses momentos e dessas paisagens inesquecíveis que você vai viver. Eu já viajei pela Patagônia por mais de 5 vezes de carro, algumas vezes de moto também. Então eu vou poder te contar um pouquinho sobre quais os itens que você de fato precisa se preocupar, o que também não tem tanta importância assim, mas que às vezes parece um bicho de 7 cabeças. E vou te contar um pouquinho também dos melhores pontos a você visitar, o que tu pode fazer, quais são as coisas do teu interesse que vai tornar super atrativa essa viagem. Então, começando, o porquê viajar de carro ou de moto é algo que é muito interessante, porque você faz parte da paisagem. Você não se desloca do ponto A ao ponto B e simplesmente vive o destino, né? Você vive todo o caminho. A melhor experiência está no caminho. Tudo que você vai passar, tudo que você vai visualizar, tudo que você vai viver, pessoas que tu vai conhecer. Então, na minha opinião, é super válido fazer essas viagens e ter essas experiências de carro ou de moto. Nesse vídeo eu vou estar explicando especificamente sobre a viagem no inverno. Então, período de neve, período em que dá para pegar estações de esqui, snowboard. Muito embora o período de alta temporada nessas regiões da Patagônia, em específico a região dos Sete Lagos, entre Bariloche e São Martín de los Andes, o período de alta temporada para eles é no verão. Então, por mais que pareça para nós brasileiros que a gente só procura esses locais no inverno, né, é no verão que de fato encontra-se a maior quantidade de pessoas por lá. Então, um pouco sobre o que tu vai precisar em relação ao teu veículo, tá? Então, primeiramente uma revisão que garanta que ele vai estar em dia, né, com itens básicos, para que você possa fazer uma viagem tranquila e não tenha que ter perrengue no meio do rolê, né? Naturalmente que podem acontecer imprevistos, situações atípicas que ninguém espera. Então, recomenda-se que quando você for fazer essa viagem tenha um seguro e que tenha cobertura no Mercosul. Então, que tenha uma extensão tanto de guincho quanto de suporte nos países que fazem parte aqui da América do Sul. Uma dica, pessoal, no que entrou para a Argentina, é muito importante manter os faróis do carro sempre aceso, tá? E não vale o daylight. Eu mesmo já fui autuado e aí não teve chance de propina, não teve nada, teve uma multa mesmo. O guarda ele nem chegou a me dar alternativas, porque eu tava com os daylights do carro ligado, né? E ele disse que não, daylight não é farol, aqui a gente precisa de farol aceso. Então fica ligado no que cruzou. Se o carro tem farol automático, deixa ligado full, né? Não corre o risco porque isso é motivo de multa, né? Então fica esperto e o daylight não é farol. Sobre documentação, o que obrigatoriamente você precisa se preocupar? Seguro carta verde para ingressar na Argentina, então isso pode ser feito através da tua seguradora, que normalmente eles têm essa parceria, ou você pode fazer na própria fronteira, sempre tem alguma empresa que faz o seguro carta verde. Ele é por dia que você vai ficar lá dentro, então você, de acordo com o teu planejamento, compra esse seguro e aí entra tranquilo, né? Caso você for ingressar no Chile também, tem um outro seguro que é o Suapex. Esse você pode só digitar no Google, né? Vai fazer pelo site da HDI mesmo, tu compra online para o período que você vai estar no país. Além disso, você precisa do documento do carro, né? Ele precisa estar no nome de um dos integrantes que vai estar dentro do carro, né? Ou se for de um terceiro ou alugado, precisa fazer uma autorização
do proprietário indicando o motorista autorizado para ingressar no determinados países naquele período de tempo, né? Normalmente, esse documento ele precisa ser apostilado, não adianta ser só registrado em cartório, porque o registro de cartório é algo que é válido aqui no Brasil, né? Mas não válido para o Mercosul. Então, é um processo chamado apostilamento, que aí ele tem validade no Mercosul. De forma muito sincera, eu já tive situações em que entrei com veículos que não eram de minha propriedade, o proprietário não estava junto, e nunca fui cobrado por esse documento, mas de toda forma ninguém vai querer ter um estresse na fronteira iniciando a viagem, né? Então vale fazer esse documento. Então, falando do veículo, é o documento do veículo em dia e os seguros obrigatórios, tá? De documentação. Para os passageiros, obrigatório a CNH, né? Para quem vai dirigir, mas lembrando que a CNH não é válido como documento para ingressar no país vizinho. Você vai precisar do teu RG ou do passaporte, né? E que eles tenham sido feitos há máximo 10 anos atrás. Ou seja, a CNH é necessária para quem vai dirigir, mas obrigatoriamente para ingressar no país você precisa do RG ou do teu passaporte, válido com no máximo 10 anos. Importante, pode ser documento digital, mas sempre importante levar uma cópia física de tudo isso para garantir que não vai ter nenhum tipo de problema. Sobre questões de itens obrigatórios, tá, para o veículo poder rodar na Argentina. Existe uma regra no país vizinho que solicita uma série de itens de segurança, né? São eles colete reflexivo, o próprio extintor de incêndio, que aqui no Brasil não é mais cobrado, 2 triângulos de segurança, cambão, que é um equipamento para, caso necessário, rebocar os veículos, e também kit de primeiros socorros. Caso seja um veículo de porte maior, uma caminhonete, uma SUV, também é necessário um adesivo refletivo no vidro de trás indicando a velocidade máxima. Aqui vai uma opinião minha, tá? O ideal é que você de fato tenha todos esses itens, né? Mas de forma muito sincera, eu por várias vezes já fui com todos esses itens, né? E existem algumas polícias no país da Argentina, principalmente, que são muito corruptas, né? Então você já deve ter ouvido falar por mais de uma vez, né? Sobre a tal da propina, enfim, uma mordida aí que os guardas vão te dar em função de você ser brasileiro, estar rodando no país vizinho, né? E aí eles vão encontrar alguma forma ou algum problema de querer que você banque alguma propina, um cafezinho aí, para que possa seguir viagem tranquilo. Então, no meu caso, tá, é uma coisa muito particular minha, eu prefiro não comprar nada desses itens obrigatórios que eles pedem. E na hora que o guarda me parar, eu já sei, já tenho até mapeado quais são as polícias, onde é que são essas polícias mais corruptas. Ele vai me parar com certeza, né? Ele vai me perguntar se eu tenho esses itens, eu já digo que não. Ele já vai dizer que vai me multar, vai me passar o valor, eu vou negociar com ele um determinado valor, né? Vou naturalmente limitar o valor que eu vou bancar para ele, né? Então normalmente assim na casa dos 80 a 100 reais. E resolvo o problema ali mesmo. E dali para frente ninguém mais vai te parar. Então são situações, é uma opinião minha, coisa que eu faço, né? Mas o ideal é que você tivesse todos esses equipamentos obrigatórios, tá? Mas já tive vários relatos, são assim vários mesmo, de pessoas que tinham todos os documentos, todos os itens obrigatórios e ainda assim o guarda não deixava a viagem seguir, ficava complicando, e aí até que a pessoa depois de uma hora e meia, né, então chegava ao momento de fazer uma oferta ou de resolver o problema por ali mesmo e aí fazer um pagamento de um determinado valor e aí o guarda libera a viagem. Então, cara, é muito mais intencional o querer incomodar, né, para pegar uma graninha extra e botar no bolso, do que de fato algum problema que a gente possa ter. Então eu sou mais prático, eu já não perco tempo, já não gasto dinheiro comprando nada, eu simplesmente separo uma graninha para entregar para ele, em 5 minutos resolvo e sigo viagem. Mas é muito questão particular, só quis dar minha opinião. Na parte do veículo também, cara, é necessário que você se prepare para pegar neve na estrada. Afinal, tu tá indo para Patagônia, numa época do ano em que tende a ter muita neve.
né? Então, também já tive mais de uma experiência. Pode ser que você não pegue nem um pouco de gelo na estrada, pode ser que você pegue muito gelo na estrada. Aqui fica um vídeo da última viagem que a gente fez em 2024, em que a gente precisou colocar as correntes no pneu para poder trafegar, porque tinha muita neve, muito gelo na pista, tornando muito perigoso a condução sem esses utensílios. Então, por algumas vezes, quanto mais você se aproxima, né, dessa região da cordilheira, se torna obrigatório você ter as correntes no carro, a ponto de chegar a polícia te abordar e pedir que você mostre as correntes, mostre os equipamentos que você tem, porque senão eles não permitem que você siga adiante, para que depois não gere transtorno para eles, né? Pô, precisava ter corrente, tu falou que tinha, mas não tinha, se acidentou, eles vão ter que ir lá te resgatar. Então, não tente sair sem, porque depois tu vai precisar comprar lá e vai ser mais caro. Tem muitos tipos de correntes, tá? Que pode ser utilizado, e tem também o que a gente usou já, é tipo uma cinta plástica assim, bem espessa, em que ela é colocada e ela tem tipo uns grampinhos assim, então você coloca ao redor da roda e aí coloca tipo umas 10 em cada roda, né? E ela vai fazer esse papel da corrente, né? É algo que é bem prático, de fácil instalação, porém é descartável, né? No momento que tu tirou, tem que botar fora e inutiliza. Já a corrente, tu pode utilizar por muito tempo. É um pouco maior, um pouco mais caro, e tem que ficar sempre de olho para que ela seja do tamanho do pneu, né? Às vezes pequenas alterações fazem com que o encaixe não fique perfeito e aí ela fica batendo e tal, não consegue desempenhar a condução de forma segura e ela vai gerar um transtorno grande aí. Então falamos um pouco dos preparativos com o teu veículo, sobre documentos que você vai precisar tanto para o veículo quanto para você poder ingressar. Se você vai fazer prática de algum esporte, eu recomendo fazer um seguro viagem, tá? Que é bem interessante. E aí tem o pessoal da Cores, que é uma das pouquíssimas seguradoras que faz seguro viagem para quem vai fazer esportes radicais. Então a maioria vai ter nas entrelinhas, né, nas letrinhas miúdas, que não cobre acidentes ocasionados na prática esportiva. Então esse pessoal, eles dão toda assistência, né? Aceitam sem problema algum. Já tivemos casos em que o pessoal precisou utilizar e eles agiram de forma super correta. Então fica uma recomendação. Então não é que é obrigatório um seguro pessoal, mas é recomendado, né? Principalmente, cara, dá um BO, dá um acidente, dá alguma coisa, né? Qualquer coisa simples às vezes que tu precisa utilizar um hospital, uma clínica, enfim, tu tá assistido, né? E principalmente para quem vai fazer um esqui, um snowboard, em que tu tá mais exposto a algum risco de acidente, de fratura, de luxação, né? É importante tu tá bem assessorado e saber que, cara, se acontecer alguma coisa, eu pelo menos tenho um amparo de um seguro pessoal. Então falamos dos documentos, falamos do veículo, dos preparativos e agora um pouco sobre o que eu preciso levar, né? Que tipo de roupa eu preciso levar. Então a gente usa sempre a técnica da cebola, né? Que são roupas por camada. Então uma camiseta, um fleece, uma jaqueta e algo impermeável, né? Então principalmente se tu for para neve, importantíssimo que tu use roupas impermeáveis, desde a bota, calça, jaqueta e luvas, né? Porque tu vai se molhar muito se não for impermeável e aí vai gerar um desconforto muito grande porque vai passar muito frio. Se não tiver, pode comprar, né? Normalmente site da Decathlon tem muita opção e roupas elas são relativamente baratas assim pela qualidade que oferece e normalmente a gente acaba não utilizando em situações do dia a dia, poucas vezes por ano, então essas roupas são bem interessantes. Caso tu não queira comprar, em qualquer uma das cidades ali dessa região da Patagônia, tem muitas lojas que alugam equipamentos, tanto para snow, quanto para esqui, quanto somente roupas para quem quer passear pela neve, né? Então não te preocupa em comprar, se tu não quiser, pode fazer a locação, tem centenas de lojas que vão poder atender essa demanda, tá? E aí, com o pé na estrada, importante sempre dentro do carro, tu ter um lanche, tu ter água,
né, tu ter mantimentos que vão poder fazer com que a tua viagem não precise ser feita paradas intensas a cada pouco, né? Senão também a viagem acaba não rendendo. Então tu ter um mini mercado dentro do veículo para que tu possa aí suprir as necessidades de alimentação e hidratação, né? E tem muitos postos no caminho, né, em que serão feitas paradas aí, para que também possa ir ao banheiro, possa comer alguma coisa, dar uma esticada nas pernas, abastecer. Mas é sempre importante ter algo à mão para que tu possa não ter que fazer tantas paradas sem necessidade. Muita gente também fica preocupado com a questão de conectividade, né? Então, cara, internet. Cara, tu cruzou o país vizinho, tu já não tem mais sinal, né? A menos que tu já tenha um plano Mercosul ou um plano de mundo inteiro, assim, que tu tenha sinal em qualquer parte. As operadoras têm à disposição, ou se não, né, tem vários chips eletrônicos que você compra e aí te dá acesso, né? Tu compra o chip eletrônico, você compra um pacote de internet para determinada região ou determinado país por um determinado período, né? Então, existem essas alternativas e aí tu passa a estar conectado, mas não acredite que você vai ter internet por conta, vou cruzar a Argentina para dentro e depois lá eu vejo. Cara, no que tu cruzar, já era o sinal. E sempre é importante ter algum GPS, né? Não precisa ser o equipamento físico, pode ter o equipamento físico se tu tiver, mas se não, algum GPS que funcione offline no celular. Então, tem o Maps.me, é um exemplo de GPS, de mapas offline, em que você baixa previamente os mapas das regiões em que você vai estar transitando, e aí tu pode ter todas essas informações em modo offline. Então, sempre muito importante, até como um backup, né? Mesmo que tu esteja conectado, como um backup ter isso para não se pegar numa situação delicada. Questão de câmbio, tá? Então, cara, hoje existem muitas alternativas, tu pode utilizar desde o cartão de crédito com seus devidos custos, né? E na Argentina, atualmente, estou gravando esse vídeo em 2025, tá? O dólar paralelo e oficial está muito parecido, né? Teve situações em que era muito, muito, muito diferente o câmbio paralelo, né? Então, a cotação, ela era quase o dobro, assim, chegava a ser do câmbio paralelo para o oficial. Então, existem alguns aplicativos, existem algumas casas de câmbio que aí oferecem esse câmbio paralelo, né? Aqui, eu falo aqui do Rio Grande do Sul, normalmente a gente cruza a fronteira ali em São Borja, na cidade vizinha Santo Tomé, tem uma casinha de câmbio ali que normalmente a gente sempre faz a troca de moeda, mas na própria aduana também tem casas de câmbio, e aí tu pode fazer uma troca, eu diria que satisfatória, né? Importante levar um cartão de crédito internacional, importante você ter em mente assim, o quanto tu vai gastar por dia em alimentação, combustível, hospedagem, e aí tu faz uma conta de quanto tu precisa ter mais ou menos em dinheiro. Se optar por fazer pagamentos em cartão de crédito de tudo, igual precisa ter uma quantia mínima para pedágios, para situações adversas que podem acontecer, um pneu furado, né? Então sempre leve dinheiro físico, mesmo que for gastar no cartão. E se quiser fazer um câmbio mais generoso já na fronteira, pensando em gastar somente em dinheiro físico, é possível, né? E aí tem essas casas de câmbio que oferecem uma boa condição de câmbio. Tem também um aplicativo que é o Western Union, é um aplicativo que funciona super bem, principalmente na Argentina, em que você tu baixa o app, faz um cadastro, tu faz um Pix para uma conta, para uma chave aleatória, né, que o aplicativo vai te mandar, e aí tem diversos postos de troca, né, dentro de todas as cidades da Argentina. Então dentro do app tu vai ali encontrar local, e aí ele vai te passar todos os endereços, né, e aí tu vai nesses endereços, ele vai te passar um código, tu apresenta o teu documento e aquele código eles te entregam em dinheiro. Então tu faz um Pix na hora, em questão de minutos tu pode sacar essa grana. O que tem que observar nessa questão, se for usar o Western Union? Não fazer valores tão grandes, porque, por exemplo, o que são essas casas de troca, tá? É como se fosse uma lotérica aqui no Brasil, em que os argentinos vão lá, fazem seus pagamentos, e aí esse dinheiro é o mesmo que eles transferem pra gente, né? Então, se tu fizer um valor muito grande, corre o risco seríssimo deles não ter grana para te pagar naquele momento. Então, tu vai ter que esperar que muitas pessoas façam pagamentos até que eles acumulem uma quantia e possam te pagar. Então, é recomendado fazer valores menores, sei lá, R$2.000, R$3.000,
no máximo assim, R$ 1.000 talvez, para que tu tenha garantia de que você vai conseguir sacar essa grana, né? Além disso, outros cartões digitais como o Nomad, o Wise também funcionam super bem aqui na Argentina e tem umas tarifas super atrativas. E sempre recomendo que leve-se uma quantia mínima de dólar. O dólar é uma moeda universal, né? Então é como fosse uma moeda de segurança. Você vai poder utilizar em várias situações, até hospedagens, postos de combustíveis também aceitam, né? Então, numa determinada emergência, o dólar é uma moeda de segurança em que tu vai poder utilizar. Quanto mais para dentro da Argentina você tiver e não for uma cidade turística, por vezes eles podem inclusive não aceitar real. Então, o dólar é sempre recomendado. Então, pessoal, um pouco de como organizar o roteiro, tá? A questão é muito relacionada a quantos dias você tem, para que você consiga organizar dentro do teu cronograma o deslocamento que você quer fazer diário, né? Então, por várias vezes eu já tive mais de uma experiência em que a gente opta por fazer uma viagem intensa, assim, né? Então, desde embarcar aqui e ir até o destino sem parar, né? Claro, só fazendo uma parada para abastecimento, alimentação. Cruza a noite, reveza motorista, né? Porque a gente não tinha muito tempo para fazer a viagem e queria curtir ao máximo o destino, visto que o nosso itinerário, o nosso trajeto já era conhecido. Mas, se daqui a pouco você tem mais tempo, tem mais disponibilidade, então vai fazendo de forma mais pausada, né? As estradas na Argentina, elas rendem muito mais do que no Brasil, né? São, na maioria das vezes, planas e retas, né? Com baixíssima intensidade de movimento. E quando tem um pouquinho mais de movimento, que ainda assim é infinitamente menor que aqui no Brasil, já tem pista dupla e tal, então a viagem lá dentro rende muito mais do que aqui. E a velocidade também que tu pode trafegar um pouco maior, então você consegue fazer uma quilometragem tranquila, assim, uns 1.000 km por dia, eu diria, na minha opinião, que é super tranquilo, tá? Então, de que forma organizar? Eu normalmente coloco, eu vou querer fazer uma viagem que vai ter 3.000 km em 3 dias. Então, 1.000 km por dia, eu já defino mais ou menos quais as cidades que eu vou ter à disposição para fazer essas paradas e já faço um mapeamento prévio de hotéis e pousadas que eu vou poder utilizar, né? Nessas questões, as cidades maiores, naturalmente, têm muito mais opções, né? Mas, se você estiver somente em trânsito e não vai ter curiosidade de conhecer essa cidade, nem sempre as cidades grandes são melhores opções, porque tu vai perder muito tempo para entrar nela, para se deslocar lá dentro e depois para sair no dia seguinte. Então, se é aquela parada que tu vai chegar, tu só quer um lugar para tomar um banho, comer alguma coisa, descansar e no dia seguinte sair cedo, por vezes as cidades menores, mais à beira de estrada, são mais recomendadas. E aí pode utilizar para busca de hospedagens o Booking, né? É um app que tem utilização no mundo inteiro, tem grande variedade de alternativas e opções também na Argentina. Porém, muitas das hospedarias, pequenas pousadas e hotéis não utilizam o Booking ainda. Então, se tu chegar lá não tem muitas opções, vai pelo Google, né, e coloca para que ele selecione naquela região hotéis. E aí tu pode ir presencialmente em cada hotelzinho desse e verificar se tem vaga. E aí, tendo mais tempo, tendo interesse em desbravar mais o caminho, né? Eu normalmente coloco o itinerário. Poxa, eu estou na cidade de São Borja, por exemplo, que é fronteira, e quero chegar a São Martín de los Andes. Então, vejo o roteiro que o Google vai me dar e vou procurando nos blogs, no TripAdvisor, o que fazer em cada uma dessas cidades, né? Então, ali a gente procura coisas interessantes, mas de forma muito sincera, a paisagem em si, ela já é algo surreal, assim, que com certeza vai valer a pena, né? Principalmente quando sai dessa região mais de fronteira e começa a se aproximar da cordilheira, né? Sai dos Pampas aqui e começa a ter um visual mais que conecta com a cordilheira, então onde o frio começa a ficar mais intenso, assim, o topo das montanhas já começa a ter neve, então a partir dali, cada quilômetro é uma paisagem cinematográfica. Outra questão muito importante é a questão do combustível, né?
Por várias vezes, a Argentina sofre com desabastecimento, né? Seja por questões políticas, por questões geográficas também, né? Que às vezes as distâncias são longas entre os postos, entre as cidades, então às vezes passam a ficar desabastecidos, ou como eles são em alguns pontos escassos os postos, né? O pessoal sempre, depois de percorrer uma determinada quilometragem, todo mundo vai parar ali para abastecer, fazendo com que o posto também sofra um desabastecimento. Então, o que eu sempre recomendo? Cara, por mais que o preço no país vizinho esteja mais barato ou não, sempre cruza a fronteira de tanque cheio, porque tu tá num lugar em que tu tá conhecendo a situação, tanqueia e depois tu entra no país vizinho e aí tu vai conhecendo e sabendo como é que estão as situações por lá. De toda forma, a Argentina, quanto mais extremas as regiões, mais distantes os postos de combustível estão um do outro, né? Então, por vezes, tu vai percorrer 150, 200, até 300 quilômetros sem nenhum posto de combustível no caminho. Então, não dá para ficar arriscando muito. Então, normalmente, 3 horas de viagem é mais ou menos um tempo que tu vai levar aí 2h30, 3 horas, né? Já é um tempo que normalmente a gente vai parar para dar uma esticada nas pernas, tomar uma água e ir no banheiro. Então já aproveita, faça o abastecimento, né? Nunca, eu ainda tenho meio tanque, vou abastecer na próxima. Cara, garante para não ter problemas, né? Já tivemos várias situações de mapear o próximo posto de gasolina, chegar lá, o posto não existe, né? Ele estava no mapa, mas não existe nada ali. Aí tu segue para o próximo posto, o posto fechado ou sem combustível, então não vale o risco. Garante para não ter problemas. Agora falando um pouco da Patagônia, então falamos de todos os preparativos, falamos um pouco de como você vai se organizar na tua cronologia de hospedagens, paradas, né? Alimentação é uma coisa bem interessante na Argentina, então não deixe de provar as coisas típicas, né? Como as empanadas, as medialunas, carnes bovinas são uma coisa à parte, assim, que eles de fato têm muita qualidade, né? As milanesas, então prove muito dessa gastronomia, dessa cultura, porque é muito bom, né? E o pessoal, eles são muito receptivos, apesar da rivalidade que tem entre Brasil e Argentina. O pessoal lá é muito, muito bacana, normalmente muito receptivos, desde as pousadas, dos restaurantes, então é uma viagem que de fato vai fazer muito sentido. E agora vamos falar um pouco sobre o destino, né? Então, normalmente eu acabo indo a San Martín de los Andes, né? Que é uma das extremidades da Rota dos Sete Lagos. Essa Rota dos Sete Lagos é um trecho aí de aproximadamente 180 quilômetros entre a cidade de Bariloche e San Martín, que são as principais cidades aí dessa região da Patagônia, né? Aí no meio do caminho tu passa por Vila Langostura, e aí em Vila Langostura tu pode cruzar para o Chile num dos principais passos de fronteira. E aí desbravar o Chile de forma geral, caso queira, mas se não, essa rota ela é muito interessante. Essas 3 cidades são muito parecidas, então todas elas têm algum cerro, que aí seria com uma estação de esqui. Então em Bariloche tem o principal, que é o Cerro Catedral, em Vila Langostura tem o Cerro Baio, e em San Martín de los Andes tem o Cerro Chapéu, né? Todas muito interessantes, né? Bariloche hoje é uma cidade extremamente turística, né? Recebe turismo o ano inteiro. O Cerro Catedral é muito grande, tem muitas pistas, desde quem é mais profissional a quem quer só conhecer como turismo, não quer praticar esporte, então o Cerro Catedral tem essas alternativas, é bem interessante mesmo. O Cerro Baio em Vila Langostura eu não conheço essa estação de esqui, tive só em 2008 lá, mas não me recordo exatamente como é que são as coisas lá. E em San Martín, o Cerro Chapeuco já é um cerro muito mais voltado à prática esportiva, então pouquíssimas pessoas acessam o Cerro Chapeuco com o intuito de turismo, né? Porque o que acontece? Ele tem as telecabinas que levam da base até a primeira estação, e ali o turista pode ir, né? Mas todos os demais teleféricos que partem dali, eles somente são de subida, tu não pode descer pelo teleférico.
coisa que no Cerro Catedral tu pode subir e pode descer. Então tu sobe, conhece a determinada parada e aí tu pode descer embarcado, né? Já no Cerro Chapéu, que somente é com o esqui ou com o snow. Então ele é um cerro muito voltado à prática esportiva. E aí ele é muito interessante, porque como tem muitos esportistas, tem muitas pistas, elas são muito legais, assim, toda a organização do cerro, e tem muitos bares espalhados pela montanha, né? Coisa que os outros não têm muito, eles só tem nas bases em que chega teleférico. E o Chapéu que ele tem no meio de determinada pista, tu chega ali, tem um bar, tem um DJ, tá rolando um som, cerveja, comida, no meio da montanha, tu não consegue chegar a pé. Então é algo muito interessante, assim, que para quem quiser de fato praticar esporte, é altamente recomendado essa estação de esqui. Sobre equipamentos, nas cidades, como eu falei antes também sobre as roupas, né, tem muitas locações de equipamentos. Na base dos cerros também tem muitas lojas em que fazem a locação de equipamentos, e a escola tem ali no cerro mesmo, tu contrata os pacotes de aula. Normalmente as próprias administradoras do cerro tem professores próprios, tem aulas para níveis diferentes e idades diferentes. Então pode chegar lá, pode comprar o passe antecipado pelos sites de cada um, ou pode comprar lá na hora. Então não tem muito mistério, pode ir direto ao cerro, aluga os equipamentos lá, compra o passe de montanha, compra a aula e se diverte o dia inteiro. Fora isso, essas cidades são muito bonitas, muito charmosas, né? Então infinitas opções de gastronomia, chocolaterias também, para que também possa ser degustado, chocolates muito bons. E em Bariloche tem o Circuito Chico, que é algo muito bonito de fazer, tem um restaurante e bar da Patagônia, tem hotéis surreais, então muitos passeios que lá mesmo vai poder ser feito, né? Casas de chá, enfim, tudo lá é muito bonito, né? E tem muitas agências de turismo também que você pode buscar neles as informações de algo que te agrada, que tipo de passeio, pode até comprar alguma coisa. Se tiver de carro, tu fica com mais liberdade para fazer da forma que você acha melhor. Mas as três cidades são muito bonitas, muito charmosas, e não deixa de fazer essa rota dos Sete Lagos, que é esse trecho entre Bariloche e São Martín, porque é fantástico o visual com montanhas, com os lagos. É algo que tu vai preparar aí pelo menos umas 7 horas para fazer esse trecho, de tão bonito que é. Tu vai querer fazer muitas paradas para que possa ser registrado com foto e vídeo todas as paisagens. Então, galera, olha só, trouxe aqui muitas informações, né? Eu diria que básicas, mas que é o que tu precisa para poder sair e viajar, né? Então, menos objeções, mais ação, né? Não tem muita coisa que possa dar errado. Com certeza, a segunda experiência, tu já vai estar um pouco mais experiente do que na primeira. Então, só que para fazer a segunda, tu tem que ir a primeira vez. Então, não deixa de ir. É altamente viciante esse tipo de viagem. E com essas informações, você já consegue ter um ótimo balizador para botar o pé na estrada e conhecer o mundo que te espera, né? Tendo dúvidas, querendo sugestões, querendo mais dicas aprofundadas da parte de esqui, de snow, mais roteiros, outros lugares, pontos próximos a esses que eu falei para ser aproveitados, cara, eu vou deixar o meu contato aqui. Faço questão muito grande de conhecer o teu roteiro, tirar as tuas dúvidas e poder te ajudar a fazer uma viagem fantástica. Então, se tu gostou, curta e compartilhe esse conteúdo, esse vídeo, né? E siga a gente nas redes sociais, Queira Mais Aventura, e bora botar o pé na estrada.